Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Carolina e eu li o livro Cleópatra, a rainha que desafiou Roma e conquistou a eternidade, do Alberto Angela, publicado pela HarperCollins. Eu não sei se é um livro que foi lançado esse ano ou no final do ano passado, mas eu li esse livro no início do ano, uma leitura conjunta com a Bianca Luz, do Luz Literária, e foi uma experiência maravilhosa. Primeiro, por ser uma leitura conjunta, e segundo, porque a biografia é algo que eu não costumo ler tanto. Mas esse livro em si, ele me chamou muita atenção, porque sempre foi uma época da história que sempre realmente me atraiu muita atenção. Então, quando eu comecei a ler a sinopse, quando eu comecei a ver que a ideia do livro, a ideia do autor ao escrever esse livro, eu vi que ele ia usar mais algo de narrativa e não ter esse tão fundo histórico. A questão de usar narrativa, quando eu falo não usar tanto fundo de histórico, é não parecer um livro de história. Porque ele fala de várias coisas sim da história, como se você estivesse lendo um livro de história, mas não daquela forma de escola. É um livro que fala de história, mas de uma forma como se fosse realmente você assistindo a um filme sobre a vida de Cleópatra. Mais ou menos isso. Aqui a nossa aventura se inicia por volta de 44 anos antes de Cristo. E nessa época, logo no início das primeiras páginas, alguns senadores já conspiravam contra a vida de Júlio César. Cleópatra, sua amante, ela estava em Roma, e no meio desse caos, a gente vê a importância, a inteligência dessa mulher, a relevância dela para o futuro e destino do Império Romano. E de fato foi Cleópatra. O que eu acho muito interessante nesse livro é a maneira que o Alberto Angela ele conta a história dela. Por meio de uma narrativa gostosa, fluida, a gente descobre que será que realmente a Cleópatra foi só aquela mulher que seduziu o Marco Antônio e Júlio César, que usava o corpo para sedução, uma típica femme fatale? Algo extremamente machista, certo? Porque se você começar a ler aqui, você vê tanta coisa que ela poderia ser conhecida como uma excelente governante, como uma excelente administradora, estudiosa, sempre uma mulher à frente ao seu tempo, que estudava, que lia, que vivia na biblioteca de Alexandria. Então, uma mulher muito estudada, sim. Então, ela que muitas vezes definiu o curso das batalhas, ela muitas vezes que decidia várias coisas cruciais para a história, e ela é lembrada mais como a mulher que seduziu Júlio César, a mulher que seduziu Marco Antônio, ou a amante deles. Então, isso é uma pegada machista, que ele desmistifica assim nesse livro, ele questiona assim os leitores ao ponto de que quem realmente foi Cleópatra para você. Então ela não foi só aquela mulher, realmente será se ela era uma femme fatale ou ela só porque ela tinha um carisma muito grande. Então ele conversa com o leitor nesse ponto. O que a gente tem, a imagem que a gente tem, né, porque casa de filmes e tudo mais, mas isso tudo remete à questão de que foi difundido sobre ela na época. Então era fruto de uma sociedade extremamente patriarcal, machista, claro, no caso, né? E por causa dos autores da época e uma propaganda que lhe era muito hostil. Então, por ela ter vencido batalhas aí contra homens poderosos, eles não queriam mostrar, principalmente uma aí no final, ela não queria. Não é que ela venceu. Apesar dela ter morrido, ela venceu a batalha de uma forma elegante, digamos. E nesse caso, isso não é spoiler, tá, gente? Isso é história. Mas é como se o que ela usou para vencer, ela não quis mostrar que a pessoa ganhou, entende? Ela quis mostrar que ela venceu. Só que isso não é contado. É como se fosse. Não, ela morreu, apenas isso. E quiseram tirar todo aquele prestígio dela para chegar onde chegou. Então, ninguém quis dar o braço a torcer da mulher espetacular que ela foi. Então, era feita uma propaganda hostil, assim, toda contrária ao que ela realmente foi. Então, eu acho que é isso que é muito interessante nessa biografia. Então, isso que chama muita atenção, isso que fisga o leitor no ponto que elementos que você talvez sempre achava que soubesse dela, pelo menos no meu caso, assim, muitas coisas assim eu fiquei muito fui pega de surpresa mesmo. Infelizmente, eu tinha essa visão também de Cleópatra. E, claro, que várias coisas a gente não tem muita certeza, porque várias coisas, assim, nessa época da história a gente não tem conhecimento, principalmente sobre Cleópatra. Uma mulher sedutora e oportunista ou uma governante ambiciosa e genial? São esses elementos que o Angela, ele contrapõe você, ele expõe ao leitor, né? Ele questiona isso e traz várias reflexões. Eu acho que isso aqui é uma coisa extremamente, muito assim, que chama atenção realmente na leitura do livro. Como eu disse, a narrativa que ele usa, uma linguagem fluida, uma forma muito assim, de você ler história sem sentir que tá lendo história. Então, você como se tivesse, sei lá,
assistindo uma série, de repente, da Netflix, algo assim. Então você sabe de elementos dela e você questiona realmente a veracidade daquilo que foi passado pra gente, né? Justamente porque é uma época que não tem tanto relato, uma época que tem falta, tem lacuna em cima da história, mas justamente ele usa, o interessante aqui é que ele usa várias coisas do que se sabe de fato, então ele mistura aspectos realísticos com ficcionais, então isso dá um ar meio misterioso, faz a gente questionar. Ele em vários momentos conversa com o leitor, falando do que a história realmente conhece, fala do que as pessoas normalmente são influenciadas a pensar sobre e o que poderia ter acontecido. Então ele normalmente faz essa comparação. Então aquela coisa que a história quer passar, né, devido ao que eu falei, a propaganda que lhe era hostil, ao que a gente até então acredita e o que realmente poderia ter acontecido. Uma coisa muito aqui importante que fala é, assim, a questão de como ela de fato morreu. Então, ela ofereceu seu seio a uma cobra, realmente? Foi isso que aconteceu? Ou foi uma outra morte? Ou ela já conhecia? Ela era uma mulher muito estudiosa, então ela conhecia muito sobre venenos. Então, tem várias outras teorias de como, de fato, Cleópatra pode ter morrido. Então, será que isso aí também não foi uma estratégia dela? Então, justamente o fato pelo autor ele usar esses elementos de conversar com o leitor, de misturar fatos reais com ficcionais, isso deixa a gente, assim, anestesiado. A gente quer ler mais e mais e mais. Esse livro ele é muito rápido, ele tem umas quase 500 páginas, mas é uma leitura, assim, muito prazerosa mesmo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu marquei muito o livro, muito mesmo. Assim, é um livro, é um dos bem marcados, assim, em relação ao tamanho, pelo tamanho que ele tem, né? Mas ele é repleto de detalhes, ele é muito rico mesmo. Então esse livro, ele vai atingir pessoas que gostam de história, pessoas que gostam de biografias, pessoas que também não gostam tanto de biografias, pessoas que gostam, de repente, de um certo romance, de um certo suspense. Eu acho que ele abrange vários tipos. Pessoas que gostam de arquitetura, arqueologia. Assim, são várias descrições, são várias fotos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é dividido tem duas partes no livro. Ele é repleto, não sei se pela iluminação, mas eu mostro para vocês melhor em detalhes. Ele é repleto de figuras do que se tem. É muito, assim, é muito rico mesmo. Do que seria realmente o rosto de Cleópatra. Então ele tem a imagem aqui, objetos da época. E tem uma outra parte aqui também que tem alguns detalhes, muito rico mesmo. É um livro bem completo. Eu fiquei muito, assim, fascinada a querer ler outras biografias. Então, é uma época, assim, que é muito misteriosa. E o autor ele conseguiu trazer vários elementos e fazer a gente questionar muitas coisas. E o mais interessante que eu acho, assim, de tudo mesmo, a gente perder essa visão ou questionar essa visão que a gente tem sobre a Cleópatra. Então, às vezes, a gente mesmo, que se diz que quando a gente lê um livro, a gente fala que tem questões machistas, feministas envolvida, tem uma visão muito machista da certa personagem e tudo mais, uma pessoa tão importante para o curso da história, a gente, às vezes, a gente mesmo, né, assim, pela história, na escola mesmo e tudo mais, a gente, sem querer, desenvolveu isso. Então, muitas pessoas, quando vai descrever Cleópatra, quem foi? Vai lembrar de algum filme, e aí famoso, e aquela, sei lá, acho que foi Sophia Loren, não tenho certeza que fez uma das personagens de Cleópatra no cinema, então a gente vai sempre lembrar ela, aquela mulher sedutora. Então, ela foi muito mais do que isso. Então, eu espero muito que com essa minha resenha aqui com vocês, esse papo um pouco sobre o livro, tenho despertado o interesse de vocês lerem um pouco, por mais que seja uma biografia, eu lhe garanto a vocês que não é cansativa, simplesmente ao contrário, ela é muito rápida, ela é muito prazerosa, é muito gostosa mesmo, e você sai com a sensação que você viajou no tempo mesmo. Super recomendo essa leitura. É um livro que eu acho que não é tão falado assim, é justamente, de repente, pelo esse medo de ser uma biografia, mas eu garanto a vocês que isso aí é o que realmente não faz diferença mesmo. Você se embarca na história como se estivesse assistindo a um filme. O mais legal nesse caso é que eu fiz uma leitura conjunta com a Bianca Luz, né? A gente conversava durante o livro e durante a leitura a gente ia conversando o que cada uma achava. Então eu super recomendo que você faça uma leitura conjunta, não só desse livro, mas de outros. Eu posso ter até um tema para um outro vídeo isso, deixa aqui até nos comentários. Mas como é legal, às vezes, você fazer com um amigo, com um parente, com quem quer que seja,
porque você discute opiniões. Então, quando você não pode, por isso que é bom trazer aqui no vídeo. Então, vocês colocam o que vocês acham, se vocês já leram esse livro, o que vocês pensam sobre Cleópatra, mesmo sem nem ter lido o livro, mas o que vocês pensam quando eu falo da figura de Cleópatra. Pergunto pra você quem foi. Então, o que vem na sua cabeça? Deixa aqui. Você vai ver realmente que o que eu falo, né, no sentido de que você associar a figura dessa mulher sedutora e não lembrar das coisas importantes do que ela fez e como importante ela foi para o futuro do Império Romano. Então, como ela foi, ela que realmente, não é questão de manipular, mas a questão do que o conhecimento que ela tinha era tão grande, ela conseguiu influenciar muito o curso da história. Eu espero que vocês curtam muito essa minha indicação e que vocês se aventurem sim nessa época, que é muito prazeroso, como eu disse. E eu faço uma pergunta pra vocês, deixa aqui nos comentários, quem foi Cleópatra pra vocês? Eu gostaria muito de saber se vocês têm realmente associado essa imagem dessa mulher sedutora ou essa mulher governante, essa mulher assim fantástica que foi. Então eu acho que se você, independente da visão que você tenha sobre ela até agora, esse livro vale muito a pena e eu espero realmente que vocês embarquem nessa minha indicação. Diz que Cleópatra conquistou Roma ao seduzir seus líderes. Não, na verdade ela acabou derrotada por Roma, como vimos. Todavia, ela a cativou de outra maneira, como mulher. Foi derrotada como rainha, mas venceu como mulher. Assim a história a recordará para sempre. Eu espero trazer mais biografias aqui pro canal. Eu não sei se vocês viram eu comentando no meu último vídeo aqui que eu fiz o balanço do primeiro semestre, como eu tenho mais interesse em ler biografias depois de ter lido esse livro. Tem duas que estão na minha meta, por enquanto, que é do Martinho Lutero e do Jorge Amado. Então são duas biografias que eu quero ler muito. E se vocês tiverem biografias para me indicar, deixa aqui nos comentários, eu vou dar a saber indicações de vocês. Realmente é um estilo que eu não costumo ler, mas que eu estou abrindo aí, querendo sair da minha zona de conforto. Justamente como eu li esse livro, eu consegui ver como é gostoso ler esse tipo de livro. Então, espero que vocês tenham gostado dessa minha sugestão. É isso, pessoal. Um beijo, tchau, tchau.